Podcast. As Escrituras Sagradas é algo fascinante quando estudada com coerência e seriedade, interpretada da forma certa. É fascinante. É um livro cheio de riquezas, mas que com muita tristeza afirmo que vem sendo assassinada a cada dia pelos falsos mestres, que em suas interpretações erradas, em suas interpretações insanas, leva milhares de pessoas a passo largo a cada dia rumo à perdição. Muitos pegam a Bíblia e interpretam esse livro fascinante como se fosse algo que foi escrito agora, há 10, 20, 30, 50 anos por algum ocidental. E não compreende que esse livro sagrado, um conjunto de livros, um conjunto de autores diversos de um povo em questão, que foi compilado, denominado Bíblia, conjunto de livros ou conjunto de autores diversos de um continente, que foi escrito em línguas que hoje são mortas, línguas que não existe mais, ou perdão, alguma que existe, que é o hebraico, uma das línguas a qual as Escrituras foi escrita, o Antigo Testamento massivamente no hebraico e alguns pequenos trechos em aramaico, o Novo Testamento em grego, e tem alguns até aí que recorrem e cobram e dizem que foi escrito até em aramaico e depois transcrito para hebraico e grego. Mas o que nós temos massivamente é as Escrituras, o Novo Testamento, os manuscritos, que existem mais de 6.000 fragmentos, é em grego. Alguns que temos em aramaico, mas foi de séculos posteriores. Isso é o que se tem. Mas tudo bem, isso não é o que trago aqui para nós hoje. Deixa para uma próxima oportunidade. O que trago hoje é que é uma reflexão em cima de interpretações, em cima da interpretação das Escrituras. Como eu disse, vem sendo assassinada a cada dia por milhares de pessoas. Milhares de pessoas estão se deixando levar por esse evangelho híbrido, por esse evangelho psicologizado, onde muitos mestres trazem artifícios da psicologia humanista para suas pregações. Onde você vê um evangelho psicologizado, usando os fragmentos da psicologia humanista, antropocêntrica. Você vê que o trabalho litúrgico é todo feito para enaltecer o homem. Você é campeão, você é vencedor, Deus tem um plano maravilhoso na sua vida, Ele te dá asa, tem sabor de mel. É isso que se prega hoje, não se prega o Evangelho e a Bíblia Sagrada, os manuscritos escritos, a sua cultura, a sua literatura, a sua geografia e todo aquele contexto histórico ao qual foi escrito, quando interpretado corretamente, lido corretamente, investigado seriamente, é riquíssima e dá uma clareza em nosso conhecimento de uma forma incrível. Por exemplo, eu trago um texto para nós, para fazer um teste, para uma experiência de interpretação usando a hermenêutica. O que vem a ser hermenêutica? A hermenêutica é uma das ferramentas de interpretação que, quando usada coerentemente e corretamente ao texto, você não tem que inventar nada, você não tem que colocar nada de si no texto. Não, eu vou interpretar o texto, eu vou ler o texto, eu vou interpretá-lo, eu vou aplicar. Ler, interpretar o texto, interpretar o que eu li, não está pegando coisas que não tem nada a ver da minha vida, isso, aquilo, outro, para jogar no texto. Não. Primeiro você lê o texto. Depois você vai explicar o que leu. Quem foi que escreveu? Usando a hermenêutica. Quem foi que escreveu? Em que ano?
Em que contexto histórico, literário, geográfico, que era o imperador ou o rei da época? Por que o autor X, quem foi o autor? Em que ano escreveu? Em que contexto? Por que ele escreveu? Qual o tema central dessa carta? Olha só quantas perguntas e investigações você tem que fazer o texto. Não é de mim, eu não vou inventar nada de mim. Leio, faço aplicar, explico e depois aplico. Ou seja, vou tirar lições dali que servem para a nossa vida. Mas não pegar o texto, como muitos fazem hoje, ler o texto, pronto, deixa para lá e nunca mais volta para o texto. Agora eu vou começar a falar coisas, tal e tal, teologia coach para estimular. Deus tem um plano maravilhoso na tua vida. Deus tem isso, Deus tem aquilo outro. Rapaz, peraí, não se prega mais sobre inferno, não se prega mais sobre fé salvadora, justificação pela fé, plano da redenção, nada disso. Irmão, não vou estar pregando sobre inferno não. De acordo com a OMS, Organização Mundial de Saúde, estima-se que há cerca de mais de 300 milhões de pessoas depressivas no mundo. E que muitas buscam ajudas psicológicas, vêm às igrejas em busca de um acolhimento espiritual. Aí eu vou chegar aqui e está causando pavor, terror. Não é causar pavor, não é causar terror. É falar a verdade, é expressar, é mostrar nas Escrituras o que ela nos diz. Não o que eu quero ouvir, mas o que é necessário, o que é necessário para a minha salvação. Não que eu queira ouvir massagear o meu ego, não. Prego o que a Bíblia diz. Eu tenho que me adaptar à Bíblia, não às Escrituras a mim. Eu tenho que me adaptar a ela, ao Evangelho de Cristo, e não o Evangelho se adaptar a mim, como muitos hoje procuram adaptar o Evangelho às pessoas, e não é assim. Eu que tenho que me adaptar ao que aqui está escrito. Sim, irmão, aí muitos dizem, mas Jesus é amor. Jesus é amor. Voltando para o tema do inferno. Jesus é amor. Mas quem é que mais falou sobre esse local nas Escrituras? Ele é amor, mas quem é que mais falou? Jesus foi o que mais falou sobre esse tema. Ele deixou de te amar? Não. Ele falou porque ele não quer que nenhum de nós pereçamos, mas que todos possam encontrar o caminho da salvação. Porque lá no livro de Ezequiel, lá está escrito: Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas quer que todos cheguem ao conhecimento da verdade e se salvem. Amém? Pois bem, voltando aqui ao tema, quando as Escrituras Sagradas ela é aplicada corretamente e coerentemente, abre-se um leque e você consegue compreender. Você usa, como eu disse, uma das ferramentas de interpretação é a hermenêutica. Quando você usa corretamente, abre-se um leque na sua mente. Aí você consegue entender a profundidade do texto. Vamos fazer um exemplo? Vamos dar um exemplo. Eu trouxe aqui um exemplo prático. Vamos lá para 1 Coríntios. Que tiver com as suas escrituras aí, ou o celular. Pega aí. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Peguem aí. Me acompanhem. Vamos acompanhar junto. Ou pelo celular. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Vamos ler juntos. Muito conhecido entre nós, que é um texto que fala da divisão partidária dentro da igreja de Coríntios. Vamos ler. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, aqui é Paulo falando, peço-lhes que todos estejam de acordo naquilo que falam e que não haja divisões entre vocês. Pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. Pois, meus irmãos, fui informado a respeito de vocês por alguns membros da casa de Cloé de que há brigas entre vocês. Refiro-me ao fato de cada um de vocês dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Será que Cristo está dividido?
será que Paulo foi crucificado por vocês? Ou seja, ou será que vocês foram batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Cristo e Gaio, para que ninguém diga que vocês foram batizados em meu nome. Batizei também a casa de Stefanas. Além destes, não me lembro se batizei algum outro. Afinal, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Pois bem, qual é o ponto central que eu quero trazer aqui nessa passagem? É o 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 12. Refiro-me ao fato de cada um de vocês dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Será que Cristo está dividido? Pois bem, ou seja, era uma disputa pluripartidária dentro da igreja de Coríntios, que não é diferente hoje. Hoje, pessoas, você que está me vendo, que congrega aí dentro de uma igreja que possa ter 500 membros, 600 membros ou muito mais membros, é inevitável que não aconteça essas coisas. Tem gente que compreende, tem gente que vive verdadeiramente o cristianismo, tem aquela união com todos, mas muitos outros do ser humano formar aquelas turminhas, aquelas divisões dentro da igreja, e não era diferente de Coríntios. Aí vamos aplicar a hermenêutica. Aí você para compreender essa parte aqui. Aí usa os apetrechos que eu falei no início da hermenêutica. Quem foi que escreveu, para quem foi, qual ano, qual o contexto histórico, literário, geográfico da época, como é que era, que região era aquela, Coríntios, estava localizada onde? Aí você começa a investigar tudo. Aí você, quando começa a esmiuçar, aí você consegue compreender certos pontos. É como esse ponto aqui. Para que você tenha ideia desse negócio de disputa, naquela época, você vai pesquisar, você viaja no tempo, você vai no tempo para pesquisar, para se inteirar. Naquele tempo em que Paulo escreveu a carta, dentro daquele contexto, daquele tempo, os discípulos, os pupilos de mestres pagãos, de religiões pagãs que tinha na época, os mestres daquele tempo, exigiam de seus pupilos, de seus alunos, uma reverência e uma fidelidade extrema a eles. Era cultura, era algo relacionado naquele tempo, dentro do contexto daquele tempo. As religiões pagãs que ensinava aos seus pupilos, aos seus alunos, as suas religiões de cunho herético, determinava e exigia dos seus pupilos, dos seus alunos, fidelidade plena. Olha só. E muitas das vezes, essas escolas, esses alunos, quando se pegavam com outros alunos de outras escolas, era uma disputa ferrenha. Cada um defendendo a sua bandeira, como não é diferente de hoje. Eu sou calvinista, eu sou arminiano. Disputas aí nos podcasts da vida. E disputam, se degladiam, não era diferente naquele tempo. E eles se degladiavam, se disputavam pelas suas ideias, pelas suas teses, cada um querendo ter razão e colocando seus mestres e exaltando seus mestres às alturas. Olha só, a igreja de Coríntios, muitos pagãos, Paulo tinha batizado, muitos tinham aderido ao cristianismo, tinham abandonado o paganismo, mas ainda havia resquícios daquelas linhas heréticas deles, de costumes da época, da qual muitos deles tinham vindo. Muitos deles tinham abandonado o paganismo e tinham vindo para o cristianismo, mas alguns traços ainda estavam com eles, ainda eram imaturos na fé. E Paulo começa a apertar e mostrar que o mestre, que o dispenseiro, que o servo de Cristo, o mestre, o professor, a qual ensinava, a qual instruía, não era nada, mas Cristo, que era tudo
e que era o único digno de toda honra e toda glória. Eles ainda tinham traços daquelas ideias. Muito curioso também. Alguns arqueólogos, buscando nas ruínas, muitos documentos, muitas escritas são encontrados naquelas regiões, onde os arqueólogos estão ali estudando, buscando traços e provas de muitas coisas arqueológicas. E muitas coisas já foram encontradas naquela região, e em outras também. Aí curioso, foi encontrada, tem achados arqueológicos de pedaços de argila, de pedaços de pedras, onde foram escritas coisas que comprova toda essa passagem de Coríntios, dentro desses traços arqueológicos. Aí lá, por exemplo, tinha traços de documentos que eles encontraram, de pedras, de ruína, com escrito, como era costume do que eu estou falando agora, nesse momento. Eu sou de Afrodite, eu sou de Demétrio, escrito em pedras, em pedaços de ruínas. E lá, a gente diz, olha, isso aqui é relacionado ao costume de muitos da época, de seus mestres, de seus deuses, eles dizerem, eu sou de fulano, eu sou de ciclano. Eles se davam completamente às ideias de seus deuses, eles eram devotos completamente, eram devotos dos mestres, eram devotos, era confiante, depositava suas esperanças, uma devoção, uma fidelidade extrema a eles. E tem provas, como eu disse, de ruínas, de pedaços de pedras, de escritas, onde se tinha isso. E Paulo aqui exorta-os a não pensar dessa forma, a mostrar que Cristo Jesus era o único digno de toda honra e toda glória, e não pastor nenhum, e não padre nenhum, e não papa nenhum. Somos apenas dispenseiros, servos. O ministro é um servo, o pastor é um servo, o padre é um servo de Cristo, a quem o mensageiro, a quem repassa a mensagem, a quem batiza, mas não é digno de honra e de glória no tocante à adoração. Temos que respeitar os nossos líderes, que se debruçam a orar, se debruçam a estudar, isso se fazem, se são sérios de fato. E merecem ter respeito, sim, mas não ser idolatrados, porque são homens falhos e pecadores, como eu e você. Eu estou aqui pregando para vocês, estou aqui instruindo vocês, compartilhando com vocês, mas eu sou um pecador, eu sou fraco. Jamais vocês podem olhar para mim me exaltando com fidelidade extrema a mim, não. A sua fidelidade é a Cristo, a minha fidelidade é a Cristo. Temos que nos respeitar, como Paulo fala aqui, no versículo 10 em diante, ter o mesmo pensamento, ter o mesmo foco, a mesma ideia, mas Cristo, Jesus, é o alvo central, é o cabeça de toda a congregação da igreja, e homem nenhum. Entendeu? Então, quando você pega o texto, esmiuça o texto e usa fatos históricos, viaja no tempo, usa a hermenêutica, por exemplo, como eu disse, uma das ferramentas de interpretação, a coisa é outra. Você pega o texto, aí viaja no tempo, viaja para o tempo, no tempo em que foi escrito, entra dentro do texto, aí consegue compreender. Ah, entendi porque ele falou isso, porque era um costume da época. E esses gentios convertidos, esses gentios agregados, adentrados à igreja, eles ainda têm traços dessas manias. Aí chega dentro da igreja do mesmo jeito. Apolo batizou um grupo, Pedro batizou outro, Paulo batizou outro. Aí se formou aquela turma, que já era costume lá dos mestres pagãos. Fidelidade extrema. Aí queriam fazer e foram fazer dentro da igreja a mesma coisa. Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo, eu sou de Apolo. Poxa, aí Paulo diz, acaso Cristo está dividido? Cristo é o único. Tenham todos o mesmo pensamento, a mesma ideia, a mesma coerência, o mesmo alvo. Pode ter, como hoje, pode ter certas ideias de coisas seculares diferentes uns dos outros, mas no tocante à espiritualidade plena em Cristo, tem que ser uma única, como dentro do contexto de João 17.
a oração de Cristo, pelo apelo à unidade. Pai, oro a Ti, não só por esses, os apóstolos que estavam aqui naquele momento, não oro só por estes, mas por todos aqueles que ainda vão crer em mim, pela pregação deles. Eles vão pregar sobre mim e muitos irão acreditar. Oro também por estes, que sejam um, Pai, como eu e Tu somos. Mas, o que vemos hoje? Se tem unidade? Não. É briga. Eu sou da igreja presbiteriana, eu sou da Batista, eu sou da Assembleia, eu sou da Maranata, eu sou da Universal, eu sou da Adventista, eu sou do MOB, eu sou do Testemunho de Jeová, eu sou da Congregação Cristã, eu sou do Brasil para Cristo, eu sou disso, aquilo, outro. E começa a se engalfinharem como bandeiras de times de futebol. Não diferentemente como os pagãos, com seus mestres pagãos, faziam. Os exaltavam e quando se pegava pelos caminhos com outros alunos de outras escolas, começavam a se degladiarem. Se pegarem, praticamente, pelas suas doutrinas, qual era o melhor e qual o mestre que tinha mais pleno conhecimento. Olha só a ideia. Aí os de Coríntios queriam fazer a mesma coisa. Ou seja, viu? Quando você usa uma ferramenta de interpretação, é outra coisa. E muitas outras que eu podia trazer aqui para vocês, para que vocês possam se situar. Quando se usa a ferramenta coerentemente, na Bíblia, aplica a história bíblica, você consegue compreender. Porque a Bíblia, esses manuscritos, esses autores que escreveram em seus tempos, não tem nada de hoje. O contexto de hoje não está inserido aqui. Quando eu digo, eu não estou falando não que a mensagem seja para hoje. Não tenha coisas para a gente hoje. Não é isso que eu estou dizendo. É no contexto histórico ao qual foi escrito. Porque os manuscritos aqui mais novos têm aqui aproximadamente 2000 anos, um pouco mais, um pouco menos. É os mais novos. É os mais novos. Olha só, imagina os mais velhos. 3000 anos, muito mais. Os tempos de Moisés. E aí? Então, o que eu sempre digo a todos, estudem, busquem, procuram uma igreja onde o seu pastor é bíblico, onde o seu pastor prega a Bíblia, ore por ele, e permaneça. Sempre estude, busque, porque o mundo hoje está cheio de larápios, falsos profetas, por toda parte, com modinha, manuseando, manipulando, massageando o ego de muitos e levando a passos largos milhares à perdição. É um conselho que eu dou a vocês. Que Deus abençoe. Até a próxima, onde eu trarei aqui uma outra reflexão sobre o pastoreio feminino. Outra coisa que não se entende, as igrejas não se entendem, as religiões não se entendem, as igrejas não se entendem. Umas dizem que o que é falado em Coríntios, falado em Timóteo em relação ao cargo feminino, principalmente em Coríntios, é falado em Coríntios em relação que a mulher fique em silêncio, não é permitido que ela fale na congregação. Alguns dizem que é algo relacionado ao contexto. Hoje é outros tempos. Outros dizem que não. É universal. É eterno esse mandamento. É bíblico. Não se pode ter mulher como pastora. Mas outros não identificam assim. E aí? Vou trazer uma próxima reflexão no próximo VLA Podcast. Vamos tocar aí nesse assunto e ver as principais vertentes do cristianismo e as principais ideias que eles têm em relação a esse tema. Amém? Que Deus abençoe. Fiquem na santa paz de Deus. Amém.